Dizem que Mowgli existiu de verdade. E não, ele não era um desenho animado. Seu nome real era Dina Sanishar, e sua história começou nas profundezas da selva indiana. Foi encontrado dentro de uma caverna, vivendo entre lobos. Andava sobre 4 patas, rosnava em vez de falar e só se alimentava de carne crua. Mas, ao contrário da versão doce e colorida que a Disney nos vendeu, voltar para o mundo dos homens não foi a sua salvação, foi o início do seu inferno. Amarraram-no como se fosse uma fera, exibiram-no como atração exótica diante de turistas curiosos e logo o apelidaram de o Menino Selvagem. Atrás da história encantada que todos conhecem, escondem-se 2 sombras profundas. A do menino arrancado de sua verdadeira família, a matilha, e a do próprio Rudyard Kipling, o autor do livro, que deixou nas entrelinhas de sua obra o eco dos abusos que sofreu quando criança. Tão profundas foram suas feridas que muitos anos depois, no porão da casa onde ele cresceu, encontraram uma única palavra gravada na parede como um grito preso no tempo: ajuda. E talvez você se pergunte, por que agora, depois de mais de um século, a verdade sobre o que realmente aconteceu com Mowgli vem à tona? Pois bem, hoje, uma menina de apenas 5 anos começou a falar sobre tudo isso, com detalhes impossíveis, lugares, nomes, cenas que só existem em velhos arquivos esquecidos pelo tempo. Então me diga, como pode uma criança que mal aprendeu a ler se lembrar de coisas que aconteceram muito antes de nascer? A história começa numa pequena aldeia ao norte da Índia, perto de Uttar Pradesh, a mesma região onde Dina Sanishar foi encontrado em 1867. Ali vivia uma família simples, e entre eles, uma garotinha chamada Anaya. 5 anos de idade, de sorriso tímido, olhar curioso, mas diferente. Desde que começou a falar, dizia coisas que ninguém entendia. Em seus brinquedos não havia bonecas, nem castelos, nem princesas. Havia lobos, tigres, cavernas e fogo. Quando alguém lhe perguntava de onde tirava aquelas ideias, ela apenas respondia com uma serenidade que assustava: eu estive lá. No começo, os pais acharam que fosse pura imaginação. Afinal, crianças inventam mundos o tempo todo, não é? Mas logo, os jogos viraram pesadelos. Anaya começou a acordar no meio da noite, gritando nomes: Balu, Áquila, Bagheera. Nomes que, embora soem familiares por causa do filme da Disney, nenhum de seus pais jamais havia mencionado. Como podia conhecê-los? E, mais inquietante ainda, por que os pronunciava com tamanha angústia? Como se estivesse lembrando de algo que realmente viveu. Numa madrugada qualquer, a mãe decidiu gravar a filha dormindo. O que o vídeo registrou foi algo que até hoje ela evita rever. Anaya se sentou na cama, olhos fechados, e começou a murmurar num idioma estranho. As palavras soavam guturais, rápidas, entrecortadas por sons que lembravam o antigo hindi, misturado a ruídos de animais. Quando os pais mostraram a gravação a um professor local, ele reconheceu algumas palavras: Jungli, selva, Agni, fogo, baixa, criança. Eram termos do século XIX, próprios do dialeto da mesma região onde o menino selvagem havia sido encontrado. Mas o mais perturbador não foram as palavras, foi o tom. Não parecia uma criança sonhando, parecia uma súplica. Não queimem, eles não vão me deixar. O que aquilo queria dizer? Seria apenas coincidência? Ou seria a voz de algo que voltou, depois de tanto tempo, para contar o que ninguém quis escutar? Assustados, os pais procuraram uma psicóloga infantil. Durante uma das sessões, Anaya desenhou uma cena: uma caverna, vários animais
e uma figura humana cercada de chamas. Depois, com sua letrinha tremida, escreveu uma única palavra que nunca havia aprendido: ajuda. Essa palavra bastou para gelar o sangue dos adultos, porque era exatamente a mesma que havia sido encontrada há décadas, gravada na parede do porão onde Kipling passou sua infância. Coincidência? Ou será que, de alguma forma, aquele mesmo grito estava se repetindo? Em outro corpo, em outro tempo. Conforme a psicóloga continuava suas sessões, a menina começou a descrever a selva como se tivesse crescido nela. Falava de rios sinuosos, de templos cobertos por raízes, de árvores marcadas com símbolos que, segundo ela, eram as marcas dos lobos. Um dos desenhos de Anaya mostrava uma cena perturbadora. Uma pantera observando nas sombras, um tigre com a cauda envolta em chamas e um menino correndo entre as árvores, como se fugisse de algo invisível. Quando a psicóloga lhe perguntou quem era aquele menino, a garota respondeu com uma voz que não parecia ser dela: "Fui eu." Aquela frase ficou registrada no áudio da sessão e foi analisada inúmeras vezes. Os especialistas afirmavam que o timbre era mais grave do que o de uma criança, quase impossível para alguém tão pequeno. A partir desse instante, o caso deixou de ser apenas um estudo clínico e passou a ser um mistério vivo, algo que desafiava a razão e a lógica humana. Ao revisar antigos arquivos, o grupo de pesquisadores descobriu que as descrições que Anaya fazia, os rios, as árvores, até o tipo de pedra das cavernas, coincidiam exatamente com a região onde ficava o orfanato que abrigara Dina Sanichar. Nada escapava. O som distante dos pássaros, o vento assobiando entre as copas, o cheiro úmido da terra depois da chuva. Como poderia saber disso? Como podia descrever, com tamanha precisão, um lugar que desaparecera mais de um século antes de ela nascer? Logo, a história ganhou as ruas. Jornalistas começaram a chegar, atraídos pelo rumor de uma menina que lembrava a vida de Mowgli. Um deles, conhecido por investigar fenômenos paranormais, foi o primeiro a notar as semelhanças entre os relatos de Anaya e os documentos médicos sobre o menino lobo. Contava que durante os estados de transe, a menina se movia de maneira estranha, apoiando as mãos e os pés no chão, o corpo tenso, os gestos rápidos, instintivos, exatamente como as descrições de Dina Sanichar feitas por missionários no século XIX. Mas havia algo mais inquietante. Anaya falava de um homem do fogo. Dizia que ele havia separado a sua família de lobos, que queimara a floresta e a trancara numa jaula. Quando lhe perguntaram como sabia disso, a menina respondeu, serena, com uma tristeza que gelou a sala: "Porque eu vi quando ele morreu." E então, a pergunta se espalhou como o próprio fogo que ela temia. Seria possível que uma lembrança de outra vida encontrasse caminho em uma mente tão jovem? Ou será que existem memórias que a alma simplesmente se recusa a esquecer, ainda que mude de corpo, de tempo, de nome? As noites passaram a ser longas e inquietas. Os pais contavam que, às vezes, Anaya se levantava da cama, caminhava até a janela e começava a uivar para a lua. Os cães do bairro respondiam quase de imediato, como se reconhecessem um chamado antigo. A mãe, tomada de pavor, tentou impedi-la, mas a menina chorava, dizendo que eles estavam chamando e que, se não respondesse, voltariam para buscá-la. Os médicos ofereceram explicações: parassônias, histeria infantil, influência midiática. Mas nenhuma conseguia justificar como uma criança de 5 anos sabia nomes, lugares e expressões que não apareciam em nenhum livro ou programa infantil. Numa dessas madrugadas, enquanto o pai tentava acalmá-la, Anaya murmurou entre soluços: "Balu não voltou. Bagheera me disse para correr, mas o fogo já tinha começado." A coincidência era impossível de ignorar. Essa mesma cena
O momento em que Mowgli foge da selva com medo do fogo aparece nos relatos originais de Kipling. Coincidência ou confissão? A essa altura, a história havia explodido nas redes. Os jornais chamavam a Naya de a menina que lembra a vida de Mowgli. Uns diziam que era farsa, outros juravam que era prova da reencarnação, mas quase ninguém percebeu um detalhe essencial. A Naya nunca tinha visto o filme da Disney. Seus pais eram rígidos com o que ela assistia. Nada de desenhos violentos, nada de histórias assustadoras. E até o dia em que os repórteres chegaram à sua porta, ela sequer conhecia o nome Mowgli. Ainda assim, descrevia o orfanato onde Sanichar viveu com precisão quase cirúrgica. As paredes eram frias, cheirava a fumaça e sabão. Havia um homem com uma cruz no pescoço que me ensinou a beber água numa xícara. Tudo isso constava nos relatórios do missionário Erhard Lewis, o diretor do orfanato. Como explicar tamanha precisão? Como justificar que uma criança pudesse conhecer documentos guardados por mais de um século, trancados em arquivos poeirentos que só estudiosos consultavam? Talvez, apenas talvez, a história que a Disney contou não fosse pura fantasia. Talvez, sem perceber, tivesse dado voz a algo real. Um eco antigo, um grito que o tempo tentou apagar. Durante uma sessão especial, sob hipnose leve, a psicóloga pediu que a Naya descrevesse sua casa. A menina fechou os olhos e começou a falar, com um tom distante, quase poético. Disse que era um lugar cheio de árvores, onde as vozes não machucavam e o chão cheirava a chuva. Mas de repente, sua respiração mudou. Ela começou a tremer e murmurou: "O fogo voltou. Eles estão gritando." Logo abriu os olhos, em pânico, e chorou por horas, repetindo que não queria voltar para o lugar onde os homens me olhavam por trás das grades. A família, desesperada, decidiu se mudar dali, em busca de paz. Mas, durante a viagem, algo ainda mais estranho aconteceu. Ao passar por uma estrada coberta de árvores antigas, a Naya olhou pela janela e disse baixinho: "Ali foi onde Áquila me disse adeus." Ninguém na família sabia quem era Áquila, até que um jornalista lembrou. Esse era o nome do líder da matilha no livro da selva. Hoje, a Naya vive longe da Índia. A família deixou o país depois que a exposição se tornou perigosa. Mas há uma coisa que nunca mudou: o medo do fogo. Ela não suporta velas, fogueiras, nem o simples acender de um fogão. Sempre que vê uma chama, recua, cobre o rosto e repete uma frase antiga, quase ritualística: "A flor vermelha destrói tudo o que ama." Os médicos dizem que é trauma psicológico, mas como pode alguém temer o que nunca viveu? Como pode lembrar com tamanha clareza sons, cheiros e nomes de uma vida que acabou há mais de 100 anos? Talvez não seja coincidência. Talvez Mowgli nunca tenha sido só uma invenção. Talvez a história não tenha terminado. Apenas tenha mudado de corpo, de voz, de olhar. Durante meses, os investigadores seguiram o caso com obsessão. Examinaram mapas coloniais, relatórios missionários, diários esquecidos. Foi então que encontraram algo ainda mais perturbador. A Pedra do Conselho e o Rio que Canta, lugares que a Naya descrevera, existiam de verdade. Segundo registros do século XIX, aquela pedra era o ponto onde as matilhas se reuniam. A verdadeira rocha do Conselho, a mesma que Kipling descreveu em sua obra. Ninguém havia notado essa ligação, até que uma menina de 5 anos a mencionou com absoluta convicção. Cada nova coincidência era como uma peça perdida de um quebra-cabeça que o mundo nunca soube que existia. E a cada sessão, a Naya lembrava mais: as chuvas quentes, os trovões que faziam a terra estremecer,
o cheiro do barro, o rugido distante de um tigre. Dizia que ainda ouvia os passos de Sher Khan entre as árvores. Quando a psicóloga perguntou se ela o temia, Anaya respondeu com uma serenidade que fez o ar gelar. Não, porque eu já sei como termina. Foi então que a história deu uma reviravolta. Um professor de literatura comparada, especialista em Kipling, viajou desde Bombaim para conhecê-la. Levava consigo uma edição rara de O Livro da Selva, de 1894. Pediu que a menina olhasse as imagens e dissesse se alguma lhe parecia familiar. Anaya folheou o livro lentamente até parar numa ilustração. Um menino e uma pantera, observando a selva de cima de uma rocha. Aqui vivia Bagheera, disse ela sem hesitar. O professor ficou imóvel. Aquele nome não estava escrito na legenda, nem traduzido no exemplar. Não havia como ela saber. Mas o disse com a naturalidade de quem reconhece um lar esquecido. O homem anotou cada palavra, cada gesto, cada pausa. E quando a menina fechou o livro, murmurou algo que ele jamais esqueceria. Mas ele também se lembrava. Mas a quem ela se referia? Estaria falando de Kipling? Poderia uma alma deixar marcas tão profundas que mais de um século depois outra alma as reconhecesse, como quem reencontra o próprio reflexo em outro corpo? As coincidências começaram a se multiplicar de forma impossível de ignorar. Nos diários de Rudyard Kipling havia registros de sonhos recorrentes, uma caverna escura, lobos correndo, fogo e um menino perdido entre as sombras. Em uma carta a um amigo, o escritor confessara algo inquietante. A selva me persegue em sonhos com olhos que não são meus. E se aquilo não fosse apenas uma metáfora literária? E se Kipling, sem saber, tivesse canalizado memórias alheias, talvez as de Dina Sanichar, para dar vida à sua obra? A ideia, já perturbadora, ganhou ainda mais força quando Anaya começou a desenhar símbolos nas paredes do quarto, formas geométricas, marcas idênticas às que Kipling rabiscava em seus cadernos durante os anos que viveu na Índia. Um especialista em semiótica, ao analisar os desenhos, afirmou que aqueles sinais representavam transições de identidade, passagens de um ser para outro. Como se alguém estivesse tentando explicar o caminho entre uma existência e a seguinte. E então a pergunta ecoou no silêncio da sala. Seria isso o que estava acontecendo diante dos nossos olhos? Em pouco tempo, a imprensa batizou o fenômeno de o efeito Sanichar. Programas de TV, revistas e documentários tentaram decifrar o enigma. Uns diziam que era possessão, outros que a menina possuía uma mente extraordinariamente sugestionável. Mas nenhum argumento científico encaixava direito. Até que um canal exibiu uma gravação que deixou o país em choque. Durante uma sessão hipnótica, Anaya, com apenas 5 anos, começou a escrever com a mão esquerda, num idioma que jamais estudara, Urdu clássico, a língua usada na Índia do século XIX. A caligrafia era fluida, precisa, impossível de reproduzir sem anos de prática. Quando os tradutores decifraram o texto, ficaram em silêncio. A frase dizia: "Eles queimaram o meu lar." Aquelas palavras ecoaram como uma maldição. Parte do público acreditava que a menina era um prodígio. Outros estavam convencidos de que o espírito do menino selvagem havia voltado para buscar justiça. Com o tempo, as gravações cruzaram o oceano. Um grupo de pesquisadores britânicos viajou até a Índia para comparar as descrições de Anaya com os arquivos de Kipling. O que encontraram foi estarrecedor. Em seus cadernos de juventude, Kipling mencionava uma visita ao orfanato de Erhard Lewis, pouco antes de escrever os primeiros capítulos de O Livro da Selva.
Em uma anotação datada de 1889, descreve ter visto um homem que um dia foi lobo e o olhar mais solitário do mundo. Isso só podia significar uma coisa: Kipling conheceu Dina Sanichar pessoalmente. E aquela visita perdida nos registros do tempo talvez tenha sido o ponto onde o mito nasceu. Agora, mais de um século depois, uma menina revivia tudo, lembrando-se de cada cheiro, cada som, cada olhar. Seria possível que o espírito do menino lobo tivesse retornado, renascendo em outra pele, e que, por algum motivo que ninguém entende, tivesse escolhido este tempo para voltar? Desesperada por respostas, a psicóloga decidiu realizar uma última sessão sob observação controlada. Câmeras, sensores, luz suave. Pediu a Anaya que respirasse fundo e voltasse ao momento mais antigo que sua mente pudesse alcançar. A menina fechou os olhos. O coração acelerou. As mãos começaram a se mover, como se fossem garras, e de seus lábios escaparam palavras entrecortadas. Dizia sentir o cheiro da lama molhada, ouvir os passos na mata, o chamado distante de sua mãe loba. "Não me deixa, Raksha", sussurrou. Os especialistas que conheciam a história original de Kipling se entreolharam, pálidos. Raksha era, no livro, o nome da loba que adotava Mowgli. Mas ninguém nunca mencionara esse nome perto da menina. De repente, Anaya gritou. Um grito primal, tão profundo que fez o ar tremer e as paredes vibrarem. Quando voltou a si, seus olhos pareciam os de alguém que havia atravessado algo impossível, e suas primeiras palavras foram: "Já não sou ele, mas ainda sou eu." Depois disso, o silêncio tomou conta da casa. Durante meses, Anaya não teve mais crises. Voltou a brincar, a sorrir, parecia livre. Mas numa noite comum, enquanto a família jantava, algo aconteceu. A menina ficou imóvel, fitando a chama de uma vela sobre a mesa. Seus olhos, vidrados, refletiam o fogo como se vissem outro mundo. Então ela disse, num tom sereno e assustador: "Eles não aprenderam nada. O fogo continua sendo o brinquedo deles." Ninguém soube o que responder. Mais tarde, pediu um caderno à mãe. Escreveu apenas uma frase, com letras grandes, trêmulas, como se lutasse contra algo invisível: "Não se esqueça, a flor vermelha destrói." Na manhã seguinte, o caderno estava aberto sobre a mesa da cozinha. Ao redor da frase, havia desenhos de lobos. Nenhum dos pais se lembrava de tê-la ensinado a desenhar assim, mas cada traço parecia feito com a precisão de quem conhece a anatomia de um animal real. As patas, o olhar, o movimento. Tudo vivo no papel, como se a selva tivesse voltado a respirar através das mãos da menina. Seria uma simples coincidência? Ou uma advertência que viajou através do tempo, de um corpo a outro, esperando que alguém finalmente a escutasse? 1 ano depois, a família de Anaya se mudou para Delhi. Aos poucos, os episódios começaram a diminuir, mas as lembranças não a abandonavam. Certo dia, ao assistir a uma reportagem sobre incêndios florestais, a menina começou a chorar descontroladamente. Suas lágrimas vinham com uma dor antiga, quase ancestral. Dizia entre soluços que a selva estava gritando. E apesar da pouca idade, suas palavras carregavam um peso que não pertencia a uma criança. "Ninguém entende o que o fogo faz quando a gente o vê por dentro", repetia, olhando para o vazio. Os pais decidiram afastá-la dos noticiários, mas o mistério continuava atraindo estudiosos, curiosos, descrentes. Um deles, um antropólogo cético, passou semanas conversando com Anaya, registrando cada gesto, cada pausa. No fim do estudo, deixou escrito algo que o atormentaria pelo resto da vida.
Perguntei o que ela lembrava de sua primeira morte e ela me olhou com ternura, como se tivesse pena de mim. O último registro em vídeo de Anaya aconteceu durante uma tempestade. Relâmpagos riscavam o céu, iluminando o quarto em flashes brancos. A câmera, já instalada para monitorar seu sono, captou tudo. A menina acordou sobressaltada, sentou-se e, com voz calma, disse: "Agora eu entendo por que voltei. Não foi para lembrar, foi para perdoar." Fez uma pausa, levantou o olhar direto para a lente e acrescentou: "Eu fui o menino que a Disney transformou em conto, mas ninguém contou o que aconteceu depois." O vídeo termina com um longo silêncio, interrompido apenas pelo som do trovão. Na manhã seguinte, os pais disseram que ela havia dormido tranquila, sem pesadelos, pela primeira vez em anos. Seria aquele o momento em que sua alma finalmente encontrou descanso? Ou apenas o instante em que uma memória antiga cumpriu o seu propósito e, enfim, se apagou? Hoje, o caso de Anaya continua sendo um enigma que o tempo se recusa a apagar. Uns dizem que foi coincidência, outros, delírio ou trauma infantil. Mas há quem sinta, nas entrelinhas, nos silêncios, que ali havia algo mais profundo, algo que escapa ao que chamamos de real. Depois que sua história ganhou o mundo, começaram a surgir outros relatos parecidos. Crianças que falavam idiomas que jamais tinham ouvido, pessoas que descreviam lugares onde nunca estiveram, lembranças que não pertenciam a esta vida. Coincidência? Ou sinais de que a memória da alma existe e nos observa desde algum canto invisível do tempo? E enquanto você ouve isso, talvez também sinta algo familiar. Um sonho que insiste em se repetir, uma imagem que surge sem origem, uma sensação de já ter vivido outra história. E se não for imaginação? Nos últimos anos, multiplicaram-se os testemunhos de pessoas que afirmam lembrar fragmentos de vidas passadas, encontros impossíveis, emoções que não sabem de onde vêm. Talvez já não se trate de acreditar ou não, mas de ousar olhar além do que entendemos. Às vezes me pergunto, e se tudo o que acreditamos conhecer do mundo for apenas uma fina camada, uma superfície que cobre algo muito mais antigo, mais profundo, algo que tememos encarar? Histórias como a de Anaya nos lembram que existem fronteiras que não controlamos, que a memória humana pode ser mais velha que a própria história. E se a alma realmente se lembra? E se você também já lembrou, sem perceber? Pense naqueles lugares que parecem familiares mesmo sem nunca tê-los visitado, nas pessoas que você acabou de conhecer e que, estranhamente, sente como parte de si. Coincidência ou lembrança? Quantas vidas terão passado antes desta que chamamos de nossa? Às vezes, a verdade se veste de mito porque o mundo ainda não está pronto para ouvi-la. Achamos que o livro da selva era um conto de aventura, mas... E se foi um aviso? E se Kipling não tivesse inventado Mowgli, e sim apenas transcrito uma história que o espírito do menino selvagem lhe sussurrou entre sonhos? E se a Disney apenas coloriu uma dor que nunca se apagou? Pense nisso. Por trás de cada história alegre que marcou nossa infância, pode existir uma tragédia que alguém precisou contar, uma voz perdida que de alguma forma atravessou o tempo para ser ouvida. E se alguns dos filmes que amamos forem, na verdade, mensagens que nunca compreendemos? Olhe ao seu redor. Quantas vezes você sentiu que algo o observava quando estava sozinho? Quantas vezes um déjà vu foi tão real que fez sua pele arrepiar? E se não forem coincidências? E se forem fragmentos de algo que você já viveu, pedaços soltos de uma vida que o esquecimento não conseguiu apagar? O que assusta em histórias como a de Anaya não é o sobrenatural, é o íntimo, é a possibilidade de que todos nós carreguemos dentro de nós os ecos de outras existências, vozes, cheiros, medos, amores que não são nossos, mas que ainda nos habitam. Então, me diga, será que somos realmente quem pensamos ser? Ou apenas o som de muitas vidas que se recusam a desaparecer?
A cada ano surgem mais testemunhos, mais vozes, mais histórias que desafiam tudo o que julgamos possível. Crianças que falam idiomas extintos há séculos. Adultos que descrevem lugares apagados dos mapas, mas preservados em arquivos esquecidos. Sonhos que anunciam tragédias e depois se cumprem. Podemos continuar chamando isso de coincidência? Ou estamos diante de algo que a ciência ainda não consegue medir? Algo que respira entre os espaços do tempo, a memória da alma, a reencarnação, os ecos da eternidade? Chame como quiser, mas o padrão está lá. Silencioso, persistente, invisível, mas pulsando, esperando apenas que alguém o encare sem medo. E se, neste exato instante, enquanto ouve minha voz, uma imagem atravessou a sua mente, um rosto, um som, uma lembrança que não tem origem, pergunte a si mesmo, e se não fosse imaginação? Talvez seja por isso que algumas almas voltam, não para assombrar, mas para lembrar, para nos fazer sentir que o esquecimento é apenas uma pausa, não um fim, que a dor não desaparece, que as histórias não terminam, que as vidas apenas mudam de forma. E talvez você também carregue uma história antiga dentro de si, uma que pertence e não pertence a você ao mesmo tempo. Uma voz que sussurra em sonhos, um medo que não tem nome, uma saudade que não tem origem. Se algum dia você sentiu isso, se algo ou alguém pareceu falar com você desde outro tempo, não ignore, escreva, conte, porque cada relato é uma peça perdida de um quebra-cabeça que o mundo ainda não ousou montar. Ano após ano, os testemunhos se multiplicam, as coincidências se repetem, os segredos voltam à superfície como ondas teimosas. Talvez ainda não entendamos, talvez ainda não estejamos prontos, mas há algo neste mundo que insiste em retornar, e enquanto continuar voltando, eu estarei aqui para contar. Então, inscreva-se se quiser ouvir mais, mas lembre-se, da próxima vez que escutar uma história impossível, não a descarte. Talvez não seja uma invenção, talvez seja apenas o passado tentando, mais uma vez, falar com você